Olá, aqui é o Gustavo e nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo Igreja Romana e seu Martírio, do livro Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo. O termo que nomeia a Igreja foi usado pela primeira vez no século I pelo santo Inácio de Antioquia, que foi martirizado numa arena romana no ano de 107. Ele disse: "Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica." O termo católico vem do grego católicos e significa universal. Já o termo gnose vem do grego gnosis e significa conhecimento. Muitos cristãos foram martirizados no início do catolicismo nas diversas arenas espalhadas por todo o Império Romano. Duas dessas arenas se destacam por sua grandiosidade: o famoso Coliseu, com sua capacidade para cerca de 80.000 pessoas, e os Circos Máximos, com a impressionante capacidade de 250.000 pessoas. A engenharia da época permitia que as feras selvagens fossem mantidas em calabouços construídos abaixo do piso e da arquibancada, onde havia inclusive elefantes e demais felinos de grande porte. Apesar do desenvolvimento e arrojo do povo romano, a corrupção moral contrastava com as conquistas sociais. Ser romano conferia ao cidadão um status sem paralelo em nossa época. Foram essas conquistas que levaram o Império Romano a escravizar outros povos com facilidade. Era o ápice da Pax Romana. Em pouco tempo, o número de escravos era tal que o cidadão romano já não tinha o que fazer. E foi nessa ociosidade que surgiu a ideia do pão e circo, com a apresentação de espetáculos do mais baixo nível de degradação humana. É difícil imaginar como a população comparecia maciçamente para ver corpos humanos serem trucidados por feras, além de embates entre exércitos armados que digladiavam entre si, contando às vezes com a participação de animais selvagens nas batalhas, para a insana diversão de toda a gente. As festas em Roma chegavam a durar mais de 100 dias. A postura de resignação e coragem de muitos dos mártires cristãos foi surpreendente. Imbuídos com o estado de graça que ainda cercava-os por serem as gerações mais próximas da presença física e transcendente de Cristo, encontravam forças em meio a tão desumana provação. Esta é uma das muitas provas da existência terrena de Jesus. A presença do Espírito Santo vivificava os primeiros discípulos e os impregnava de incomparável resiliência frente ao mundo. O Edito de Milão, que foi promulgado em 13 de junho de 313, assinado por Constantino, imperador romano, permitiu que os cristãos se organizassem em torno de suas crenças sem o risco de retaliações de seitas pagãs ou do próprio governo da época. O cristianismo obteve assim permissão para existir. Muitos até hoje acreditam que Constantino teria feito do catolicismo um poder religioso global, mas ele apenas concedeu aos cristãos o direito de professar a sua fé, assim como as demais seitas pagãs, que já possuíam esse direito. E ele permitiu, nesse caso, que houvesse uma liberdade religiosa para todos, inclusive para os cristãos. Alguns se perguntam por que houve o massacre de cristãos, já que muitas crenças e seitas coexistiam no Império Romano. A explicação é simples: os cristãos se isolavam dos hábitos pagãos e se destacavam pela ética e moralidade que os marcaria desde o início da civilização cristã. Essa distinção irritava os demais e incitou o ódio contra os primeiros adeptos do cristianismo. E assim encerro então a leitura desse capítulo. Até o próximo vídeo.